O conceito de deflexão na sinuca é basicamente o desvio que a bola branca faz quando ela sai da linha reta, e esse desvio pode e deve ocorrer quando utilizamos efeitos laterais. Em qualquer ponto que batemos fora da linha central vertical, já estamos produzindo algum tipo de efeito lateral, e nesse vídeo nós vamos mostrar como prever esses desvios quando utilizamos efeitos laterais nas partes superiores e inferiores da bola branca, ou seja, do lado superior direito e esquerdo e do lado inferior direito e esquerdo. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, onde falamos sobre a deflexão na linha horizontal central, que é essa linha que vai da extremidade do efeito 9 horas até a extremidade do efeito 3 horas, recomendo que assista depois, pois são conteúdos complementares. Inclusive, vou deixar o card na tela final. Portanto, assiste o vídeo completo e depois clica no card que vai aparecer, que você vai direto para o vídeo. Vamos começar falando dos efeitos laterais aplicados na parte inferior da bola branca. Na parte inferior, retirando o efeito 6 horas, que pertence à linha central horizontal, onde a deflexão não atua, qualquer ponto da parte inferior estará sujeito à ação da deflexão. Na parte inferior, a deflexão pode causar um desvio da mesma maneira que na linha central horizontal, ou seja, o efeito aplicado do lado inferior esquerdo acaba provocando um desvio para o lado direito. E numa tacada com efeito aplicado do lado inferior direito, a deflexão pode e deve atuar desviando o bolão para o lado esquerdo da sua linha de tiro. A quantidade de desvio pode variar devido a vários fatores que podemos classificar como secundários e principais. Como fatores secundários, podemos enumerar qualidade da madeira e a sua espessura, o tipo de sola e a sua dureza, a própria técnica utilizada e a qualidade do pano e das bolas. E os fatores principais, que são o efeito, a força e a distância. Esses fatores principais são diretamente proporcionais à quantidade de desvio. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o fator, também maior será o desvio. Quando saímos da linha central horizontal, já estamos aplicando algum efeito lateral, e quanto mais efeito lateral aplicarmos, mais desvio também causará. Os efeitos laterais inferiores são uma combinação de dois efeitos, para baixo e para o lado. O efeito que causa o desvio é o efeito para o lado, portanto, essa combinação de dois efeitos juntos costuma causar menos desvio do que somente um efeito lateral para um dos lados. E isso ocorre porque existe uma força atuando para o lado e para trás ao mesmo tempo. Mesmo assim, podemos concluir que quanto mais efeito, quanto mais batermos para o lado, mesmo sendo na parte inferior da bola branca, mais desvio poderá ser causado pela deflexão. Da mesma maneira ocorre com a força. Quanto mais força aplicarmos na tacada, mais desvio irá ocorrer, mesmo utilizando a mesma quantidade de efeito. Isso ocorre porque quanto menor for a força, mais rapidamente o pano da mesa conseguirá corrigir o desvio através do atrito entre a bola e o tecido, numa espécie de contradeflexão. E por fim temos a distância, que também é diretamente proporcional ao desvio. Imagine que você vai aplicar um efeito 5 horas com bastante força. Se a distância entre as bolas for pequena, a deflexão não terá espaço suficiente para agir, porque o impacto ocorrerá rapidamente, interrompendo o desvio. Já numa distância longa, a deflexão terá tempo e espaço para atuar, causando um desvio maior. É por isso que costumamos falar que em curtas distâncias a deflexão costuma ser mínima, insignificante e até inexistente. Agora vamos partir para a parte superior da bola branca. Aqui agora as coisas são completamente diferentes. Se do meio para baixo a deflexão atua causando um desvio para o lado oposto ao efeito aplicado, na parte superior da bola branca o desvio ocorre para o mesmo lado que estamos aplicando o efeito. Por exemplo, se aplicarmos um efeito na parte superior direita,
tipo 2 horas, a deflexão atua causando um desvio para o mesmo lado do efeito, que é para o lado direito também. Da mesma forma, se aplicarmos um efeito na parte superior esquerda, tipo 10 horas, a deflexão atuará causando um desvio também para o lado esquerdo. Aqui também teremos que considerar todos aqueles fatores de interferência que são o efeito, a força e a distância. Nessa tacada na parte superior da bola branca, existe um fator secundário que passa a atuar de forma mais contundente que a técnica utilizada. Devemos ficar atentos quanto à inclinação do taco na hora dessa tacada, pois quanto mais inclinação, mais a bola será prensada no pano e o desvio será muito maior também. Funciona como se estivéssemos aplicando um mini macê, e isso potencializa bastante o desvio causado pela deflexão. Em resumo, podemos concluir que, nos efeitos laterais, a partir da linha horizontal central para baixo, a deflexão atua desviando a bola para o lado oposto ao que estamos aplicando o efeito. Nos efeitos laterais superiores, a deflexão atua desviando a bola para o mesmo lado que estamos aplicando o efeito. E fatores como quantidade de efeito, força e distância interferem de forma direta e proporcional na deflexão. Ou seja, quanto mais fatores se intensificam, mais desvio também ocorrerá. Com base nesses conhecimentos, agora você será capaz de analisar a jogada e prever o desvio causado pela deflexão, se caso decidir utilizar o efeito na tacada. Lembrando que o uso dos efeitos não deve ter o objetivo de enfeitar a jogada. Utilizamos efeitos para fazer uma melhor colocação para a próxima tacada ou até mesmo descolar uma bola na tabela. Agora cabe a você treinar essas tacadas. Procure usar sempre o mesmo taco e sola que você já possui o hábito de jogar. Vai treinando os efeitos, começando de perto e aumentando a distância para que você tenha noção do desconto necessário de acordo com a distância entre as bolas. Procure utilizar sempre a mesma força e quantidade de efeito para você dominar melhor essa tacada e depois, com o tempo, baseado nesse domínio, você vai ter mais noção para ir variando esses fatores. Na parte 1 do vídeo sobre deflexão, tem um treinamento que você também pode fazer utilizando esses efeitos. Vou deixar ele aqui agora na tela final. Não esquece do like e de se inscrever. Vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!